Morna. Morna no trabalho, morna na cidade. Interessante? Vocês sabem que há 2.500 anos, os gregos, eles que são a fonte da nossa sociedade, os gregos tinham uma palavra, que eu gosto demais, uma palavra para caracterizar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Gente que fica só dentro de si, gente limitada mentalmente, uma pessoa que acredita que na prática a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A palavra em grego para isso é idiotes. Idiotes, da onde vem a palavra idiota. Idiotes. Você sabe que esse prefixo id, em grego, significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Id é próprio. Então, idiota é o nome que se dá, não alguém que é tonto. Idiota é aquele que cuidava só da própria vida e que ficava olhando para o próprio umbigo. Os gregos davam um outro nome a quem participava da vida da comunidade, aquele que não ficava olhando só para si, aquele que era capaz de ir além de si mesmo, aquele ou aquela que acreditava que a regra na vida, logo eu estou livre. Morna. Morna no trabalho, morna na cidade. Interessante? Vocês sabem que há 2.500 anos, os gregos, eles que são a fonte da nossa sociedade, os gregos tinham uma palavra, que eu gosto demais, uma palavra para caracterizar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Gente que fica só dentro de si, gente limitada mentalmente, uma pessoa que acredita que na prática a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A palavra em grego para isso é idiotes. Idiotes, da onde vem a palavra idiota. Idiotes. Você sabe que esse prefixo id, em grego, significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Id é próprio. Então, idiota é o nome que se dá, não alguém que é tonto. Idiota é aquele que cuidava só da própria vida e que ficava olhando para o próprio umbigo. Os gregos davam um outro nome a quem participava da vida da comunidade, aquele que não ficava olhando só para si, aquele que era capaz de ir além de si mesmo, aquele ou aquela que acreditava que a regra na vida, em vez de ser cada um por si, Deus por todos, era um por todos e todos por um. A esses, os gregos chamavam de politiko, porque polis é comunidade. Politiko é aquele que ajuda a cuidar da comunidade. Aliás, para um grego antigo, a função mais relevante que alguém podia ter na vida era ser político. A frase grega há 2.500 anos era: idiota é aquele que não participa da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso retomar essa percepção. Outro dia, na Assembleia Legislativa, eu fiz um programa de TV com eles exatamente sobre esse tema. E o Renato Janine Ribeiro, que é um professor da Universidade de São Paulo, ele e eu escrevemos um livro com esse título, chamado Política para não ser idiota. Os gregos antigos achavam que idiota era aquele que não participava da política. Não confunda política com partido. Partido é uma das maneiras de fazer política. Não é a única, não é exclusiva, nem sempre é o melhor. Política você faz o tempo todo. Porque política é aquilo que você faz que interfere na comunidade. Você faz política na tua casa, no local de trabalho, na maneira como você se relaciona com as pessoas, dentro da escola, na tua conduta. Existe um tipo de política que é a que se dá aqui também de maneira direta, que é a partidária. Mas você, mesmo que não seja um político partidariamente falando, é um agente político o tempo todo. Na maneira como se relaciona, no modo como conversa. Por exemplo, uma colega minha da Rede Municipal de Ensino, agora, 10 para as 12, os alunos vão sair para ir para uma merenda, e aí ela diz assim: para sair da sala, formem 2 filas. É ótimo, uma fila tem exatamente a finalidade de organizar. Na sequência, ela diz uma frase que produz interferência política. Ela diz: meninos de um lado, meninas do outro. Nessa hora ela mudou a função da fila. Que a função de uma fila não é separar por gênero, é organizar. Você não vai ao supermercado e tem caixa para homem e caixa para mulher.
Você não vai ao banco, tem fila para homem e fila para mulher. Onde tem fila separada por gênero? Escola, penitenciária e hospício. Que são os lugares de criar normatizações. Certo? É política. Ah, mas ela não estava fazendo. Quer ver outro jeito? Trazer para a área escolar uma coisa que é da área militar. Os alunos na sexta de manhã vão cantar o hino nacional no pátio, que é uma coisa muito bonita em algumas escolas. E aí a professora ou a diretora diz, façam, organizem em fila, façam por altura. Qual é a finalidade, numa escola, de você organizar fila por altura? Ah, mas é que fica tudo arrumadinho. Mas a vida não é arrumadinha assim, cada um de nós tem altura diferente. O que você cria ao fazer fila por altura é bullying. Um vai ser o baixinho, outro vai ser o altão. Qual é a finalidade de fazer uma fila por altura? Na área militar tem sentido. Tem porque, historicamente, primeiro, desde há 2000 anos, que quando se fazia combate, por exemplo, com a coluna militar, os menores tinham que ir à frente, porque eles iam com um escudo e uma pequena espada, e os mais altos iam ao fundo com uma lança comprida. E essa lança tinha que passar por cima da cabeça de quem era menor. Na sequência, com a invenção da pólvora, o uso, né, da espingarda, como não havia arma automática, uma arma tinha que ser carregada a cada disparo. Então, ambos carregavam armas. Quem estava lá na frente, na infantaria mais baixo, tinha que ser menor, porque os mais altos, um atirava por baixo, o outro disparava por cima da coluna. Se eles fizessem todos juntos, você ia ferir o que estava na frente. Isso, na área militar, faz sentido. Vem para dentro da escola. Para quê? Você diz, ué, mas é que a fila fica arrumadinha, mas a vida não é arrumadinha. Nesta sala, tem gente dessa altura, dessa. Aí você diz, ué, Cortella, então como é que nós vamos fazer numa sala de aula? Organize por ordem alfabética. Hoje a fila vai ser de A a Z, amanhã de B até A, depois amanhã de C até B. Isso significa que todos terão a ocasião de estar à frente, no meio e atrás dentro do ano. Ah, mas Cortella, se eu olhar vai ficar assim, mas a vida é assim. Depois a gente fala em respeito à diversidade. E tenta uniformizar o que não tem que ser uniformizado. Eu dei 2 exemplos da escola, mas vale para outros lugares. A maneira como, por exemplo, você e eu recebemos um cidadão aqui na Câmara. O nível de empenho que eu faço é um ato político. Ele não é partidário, mas político ele é. Por isso, cuidado. Gente morna, sabe o que ela é? Em grande medida, ela é idiota. Ela cuida só de si. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu sei que é desagradável, agora é quase meio-dia, mas não queria perder essa ideia. Né? Nós vamos morrer. Diz Cortella, eu sei, não precisa lembrar, preciso, sabe por quê? Porque se bobear, você e eu ficamos com uma vida pequena, banal, fútil, inútil, idiota. E você sabe quando você e eu fazemos isso? Quando a gente faz algo muito perigoso, que é apequenar a nossa vida. Há um grande pensador britânico do século XIX, aliás, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. Esse grande pensador se chama Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli disse um dia uma frase que eu gosto demais. Ele disse, e é verdade, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la. E quando que você e eu apequenamos a vida? Quando nós conseguimos que ela se torne banal, superficial, fútil, idiota, morna. Sabe quem é o patrono dos mornos? O Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, como a gente faz, ela falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Esse é o patrono dos mornos, dos idiotas. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter uma estrutura de gerenciamento mais eficaz na Câmara. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter mais integração entre as várias diretorias e departamentos. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um serviço mais atuante dentro da cidade. Eu faço o que eu posso. Aliás, no Brasil nós temos isso e é perigoso, que é a síndrome do possível. E isso mediocriza o nosso cotidiano.
A síndrome do possível. Você leva o teu carro hoje à tarde no mecânico, você fala, meu carro está com barulho, isso, né? Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico aqui no hospital, o servidor municipal diz, doutor, estou com uma dor no pâncreas, ele diz, vou fazer o possível. Você chega, pede algo para um servidor na Câmara, olha, eu estava precisando disso, eu vou fazer o possível. Você desanima. Imagina que você está aqui agora, são ainda 12 horas, ainda vou falar por mais 40 minutos, você começa a se irritar, você está com fome, né? Você está querendo fazer alguma coisa que seja útil. A Yara não disse de propósito que eu sou da área de filosofia, eu sou filósofo. De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Tá? Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo, nunca ouviu um movimento de filósofo na Câmara Municipal. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta muitas vezes, professor, o senhor não trabalha, é só dá aula. E aí você está com fome e começa a se irritar. Quer fazer alguma coisa séria, daqui a pouco tua perna direita começa a tremer. Você começa com uma irritação, uma dor no baixo ventre, uma cólica que vai para lá e para cá. Né? Sudorese, um pouco de calafrio, ânsia de vômito, isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para o hospital, é aferido tua temperatura, vê que você está com apendicite mesmo, tipo, pré-anestesia, vai levando para o centro cirúrgico, você vai vendo passar aquele teto branco deitado na maca, você gruda na mão do médico e diz assim, doutor, vai dar certo? Ele diz, vou fazer o possível. Você quase fica ali mesmo. Nessa aula nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo neles que a gente rejeita. Quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Não é diferença de idioma, é diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Por isso pergunto eu para você agora, você, na tua atividade na Câmara Municipal, no serviço público municipal, faz o melhor ou o possível? Cuidado. Não é para você responder, pense um pouco, faz o melhor ou o possível. Atenção, não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Digo de novo, não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você e eu não fizermos o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente luta para ter condições melhores para fazer melhor ainda, a gente se torna medíocre. E uma vida medíocre é morna, superficial, banal. A coisa mais perigosa que há numa vida que é mortal, finita, é a mediocridade. Uma pessoa medíocre não é aquela que é tonta. O medíocre é aquele, olha a expressão que eu vou usar, o medíocre é aquele ou aquela que, podendo fazer o melhor nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores, faz apenas o possível. Eu faço o que eu posso. O que é mediocridade? Mediocridade é a ausência de capricho. Capricho. Não sei se fica clara essa expressão, porque se usa em português capricho como sendo uma pessoa cheia de vontade, mas não é disso que eu estou falando. Falando de capricho. Por exemplo, uma mesa arrumada. Ela pode ser caprichosa. Um ambiente de trabalho. Capricho é recusar a mediocridade. Exemplo. Minha mãe, que mora em São Paulo, na Rua Bahia, 83 anos de idade, está ali firme sempre. E eu todo dia falo com ela, ou encontro com ela. E às vezes eu saio da universidade, dou uma passada lá, 5 horas. Mas essa passou muitas vezes lá, tua mulher. Olha que coisa interessante, 5 horas eu passo lá depois da universidade e ela olha para mim e fala, e aquela coisa só de mãe. Fala assim, filho, tudo bem? Tudo? Você não comeu ainda, né? E a mãe sabe essas coisas. Eu falei, não, comi um negocinho. Não, peraí que eu vou fazer um negócio para você. Em 5 minutos, aparece um prato na minha frente de uma coisa simples e absolutamente boa para mim, que eu gosto, que é um pouco de talharine com um pouco de azeite e sal, mais nada.